Paz do Senhor, queridos. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Estamos a transmitir a Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus. Deus possa nos abençoar. Nós temos hoje um lançamento diferente. A Escola Bíblica Dominical do Departamento de Jovens está sendo pelo aplicativo Zoom. E como perceberam, eu estou ligado aqui, né? Mas abaixei o volume. Possamos ter liberdade aqui para tratar do assunto. A Escola Bíblica Dominical, Departamento de Adultos. E gostaria de agradecer você que já está conectando. Se for possível você compartilhar, é importante, para que possamos desenvolver aí o assunto em voga dessa manhã, na 9ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a consistência doutrinária. É um assunto que permeia a nossa vida durante o tempo todo, mas nós estaremos argumentando sobre ele dentro daquilo que nós temos. Eu já queria pedir que você fechasse seus olhos nessa manhã, pudesse estar orando, pedir a Deus que te abençoe, Deus Senhor que abençoe a sua vida, para que esse estudo seja, embora sucinto, seja proveitoso para a sua vida e a vida de muitos. Quem sabe nesta manhã você pode aí compartilhar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e pudesse estar orando nesse momento, enquanto nós discorremos aqui dentro daquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Feche seus olhos e ora ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor Deus, rendemos graças ao Teu santo nome. Tem nos dado a oportunidade nesta manhã, ó Deus, estar diante de Ti, poder estudar a Tua palavra, possa nos enriquecer mais uma vez nesta manhã, possa nesta manhã mais uma vez, Senhor, nos perdoar, nos capacitar para fazer a Tua obra. Toma a vida dos Teus filhos em Tuas mãos, que vão estar conectados, Senhor, nessa manhã de Escola Bíblica Dominical. Que o Teu Espírito possa, Senhor, convencer do pecado, da justiça e do juízo. E venhamos nos render, Senhor, a Ti. Oramos, Senhor, agradecidos por tudo que Tu tens feito e vai fazer. No nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Estamos nós aqui. Conecte-se aí com o seu irmão, passe um pouco mais adiante, você possa compartilhar em nome do Senhor Jesus. A lição é número 9, é a consistência doutrinária, esse é o assunto do livre-arbítrio. A consistência doutrinária do livre-arbítrio. Um assunto bem discutido, um assunto que na esfera teológica é muito debatido, mas nós vamos discorrer dentro daquilo que cremos, dentro daquilo que estamos sendo ensinados. E o texto que vamos usar está em Deuteronômio, no seu capítulo 30, se você puder abrir aí, né, no versículo 19, onde temos o nosso texto básico da lição de hoje, Deuteronômio 30, 19. Pode abrir a sua Bíblia, para lermos mesmo, para discorrermos acerca da Bíblia Sagrada. Diz assim: tomo hoje, olha o que ele vai dizer, por testemunho o céu e a terra contra vós, ponho diante de ti a vida e a morte. Arbítrio, Deuteronômio 30, 19. A lei do Senhor é bem patente. O contexto fala sobre isso e nos aponta para escolhas
que temos que fazer. Nós, ao acordarmos, já estamos sendo desafiados a fazer escolhas. Quando você acorda. Quando você acorda, você vai decidir se você toma banho, se você vai no banheiro, se você escova o dente, você já decide o que vai fazer primeiro. Você ali já tem uma organização dentro de você do que você vai fazer. E qual a roupa que você vai vestir? Qual é o calçado? Para onde você vai primeiro? No mercado? Ou o padeiro vai passar na sua porta, e você vai comprar pão? Você decide se você vai comprar pão no mercado, se você vai comprar na padaria, ou até se passa alguém de bicicleta, o padeiro, porta em porta, que é a padaria na sua porta. Então você já acorda de manhã decidido o que você vai fazer. Então a vida é feita de decisões. Toda a nossa vida, todo o nosso dia, nós vamos já tomar decisões. Então você acorda tomando decisões. E assim ao longo do dia. É preciso que entendamos que isto é uma verdade para todo ser humano. Não há diferença. Seja rico, seja pobre, seja idoso, seja novo, já toma decisões. Ao longo da história do cristianismo, este tema tem sido fonte de muitas controvérsias doutrinárias. Porém, o nosso foco aqui não será colocar lenha em fogueira, discutir, apontar B ou C, não. Entrar em questões polêmicas, não. Mas assentar e destacar as nossas convicções. Levar você a refletir, levar você a pensar e tomar decisões. Sabemos e respeitamos a opinião e visão de outras denominações que sustentam uma compreensão divergente da nossa. Todavia, não é o nosso propósito aqui conflitar com qualquer denominação, com qualquer grupo, mas confirmar o fato de que somos um povo que cremos e temos certezas e as defendemos. Quer dizer, eu penso, eu reflito, e queremos levar você nessa manhã a pensar e refletir. Portanto, sigamos adiante com esse tema, a consistência doutrinária do livre-arbítrio. A consistência doutrinária do livre-arbítrio se verifica no fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis, no seu capítulo 1, no versículo 26, nós encontramos, pode abrir a sua Bíblia, nós temos que consultar, porque a nossa base é base bíblica, não temos outra base, né? O nosso versículo, a serpente, do capítulo 1, melhor dizendo, versículo 26 e 28, no seu capítulo 1, vai dizer assim, para nós compreendermos o que a Bíblia diz sobre isso. Você pode ler aí na sua Bíblia aquilo que está se referindo em Gênesis 1, 26, escolhas. O livre-arbítrio, ele implica na possibilidade do ser humano ter de fazer escolhas e tomar decisões que afetam o seu destino eterno. Você escolhe a quem você vai servir, você escolhe o que vai fazer. Está aí a nossa redação escrita naquilo que vamos escolher fazer. O que a gente vai escolher? Especificamente, quando se trata da sua salvação. Ou seja, cabe a cada um deixar-se convencer pelo Espírito Santo e ser salvo por Jesus ou não. Embora Deus deu e dê e dá oportunidade a todos os homens para a salvação. Mas cabe a nós escolher. Cabe a nós decidirmos se queremos ou não queremos. A Bíblia ensina claramente a doutrina. Deus, significa que Deus fez cada criatura segundo a sua espécie. Está lá. Ele criou as várias espécies e então as deixou para que se desenvolvessem e progredissem segundo as leis do seu ser.
A distinção entre o homem e as criaturas inferiores implica na declaração que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Os outros seres foram criados, mas não a imagem e semelhança. Aí está a diferença entre nós e o restante da criação. Esta condição demonstra, a consistência de um livre-arbítrio quando nós escolhemos ou não ser de Deus. Deus mesmo com a queda, dessa condição de imagem e semelhança, mesmo com a queda, não se perdeu, pois a Bíblia continua reconhecendo o homem como tal ainda, que a sua natureza tinha sido afetada. Então, mesmo depois da queda, mesmo depois do pecado, acabou as oportunidades, acabou as chances. Olha aqui, em Gênesis, no capítulo 9, versículo 6, a gente encontra: eu eis que estabeleço meu concerto convosco e com vossa semente depois de vós. Deus fez com Noé. Deus faz uma aliança e diz para ele que estabelecia um concerto e também com a semente posterior. Então, não acabou. Então, não é o fim. Há uma oportunidade ainda, porém, há um direito de escolha que não foi tirado. O direito de escolha, ele existe. E ele vai dizer e repetir isso no livro de Tiago, no seu capítulo de número 3, no versículo 9, eu quero ler com você, Tiago 3,9, ele vai dizer: mas nenhum homem pode domar a sua língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de pessoa mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, com ela amaldiçamos os homens feitos à sua imagem e semelhança. Tiago 3, 8 e 9. Então nós temos direito de escolha: abençoar, amaldiçoar, criticar, não criticar. A gente faz escolha diante da situação que passamos. Então, mesmo depois do pecado, a natureza do humano sendo afetada, o livre-arbítrio não lhe foi tirado. Contudo, o homem é convidado a recuperar a plenitude, a dignidade, respaldado pela graça. Contudo, depois do pecado, nós somos convidados a retornar. O Senhor fez uma aliança com a posteridade. E nós temos o homem, a nossa imagem, somos imagem e semelhança do Deus vivo. Romanos capítulo 8, versículo 29, vai dizer para nós o seguinte: tudo dentro da Bíblia Sagrada: porque o que dantes conheceu também predestinou para ser conforme a imagem de ele seja o primogênito entre muitos. A verdade é que a graça salvadora em Cristo Jesus dá a possibilidade ao homem de alcançar a salvação. Isso é um direito adquirido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de gênero para todo aquele que nele crê. Mas nós precisamos fazer a escolha: crer ou não crer, aceitar ou não aceitar. A consistência doutrinária do livre-arbítrio, ela se verifica na ordem para que evangelizemos todas as nações, depois de aceitar Jesus como Salvador, depois de nos tornarmos membros de uma igreja. Jesus fez com os discípulos a mesma coisa, já lá em Mateus, no seu capítulo 28, 19 e 20, a gente vai encontrar ele dizendo: para que ide por todo mundo, pregai o Evangelho, vamos a toda criatura, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ele vai dizer isso para que evangelizemos as nações, para que elas tenham possibilidade
de alcançar a salvação cada pessoa de cada nação. Isso já confirmado no que lemos antes, na aliança dele feita com Noé. Eu vou fazer um concerto contigo, Noé, e com tua posteridade. Eu vou fazer um concerto. Mas em Mateus, no 28, você conhece bem esse texto, ele vai dizer: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Está aqui escrito. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. John Wesley, ele afirma que a graça ou o amor de Deus, de onde vem a nossa salvação, é livre em todos e livre para todos. Ou seja, todos indistintamente, devem ser convidados a receber o Evangelho de Cristo. Não há acepção de pessoas. Todos podem ser convidados, todos devem ser convidados, todas as pessoas podem e devem ser evangelizadas. Toda a obra de Cristo tem alcance universal. Por isso estamos convocados por Deus para pegar o Evangelho no mundo inteiro. Porque a salvação em Cristo, ela é universal, é para todo o universo, é para o mundo inteiro. Por isso somos convocados por Deus a pregar, a anunciar o Evangelho, direcionando todos ao convite do próprio Senhor Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e dareis descanso para vossas almas. Ora, Jesus convidando a uma proposta de vida melhor. Aí, esse evangelho é para ser pregado no mundo inteiro, é universal. Portanto, seria incoerente a Bíblia dizer que deseja a salvação de todos os homens e escolher só uma parte desses homens para ser salvo. A gente que quer salvação de todos os homens. Mas a salvação, ela tem os critérios. João, o evangelista João, no seu evangelho de João, vai dizer, capítulo 1, versículo 12: todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Inclusive responsabilizando os crentes com a evangelização mundial. O Senhor colocou em nós uma responsabilidade de nós evangelizarmos o mundo, de nós propagarmos o Evangelho. É uma evangelização mundial. Se somente alguns pudessem acolher a mensagem cristã, não teríamos essa ordem. Concluímos pela leitura do texto que estamos lendo, que a salvação é mediante a obra de Cristo. A salvação é pela graça. E ela é disponível para todos os homens. Não há acepção de pessoas. Essa é a defesa que temos. Ele pode ou não escolher aceitar Jesus. Ele pode ou não crer no Evangelho do Senhor Jesus. É o livre-arbítrio. E isso não foi tirado de nós. Isso não foi removido de nós por causa do pecado. Ainda que os benefícios da redenção, eles são universais. O exercício do livre-arbítrio, ele é pessoal, é individual de cada um. Sem dúvida, Deus poderia obrigar os homens a cumprir o seu desejo? Sim, poderia, porém, somente poderia fazer tal coisa se ele interferir na liberdade do homem. Se indubitavelmente ele considera pior do que deixar que alguns se percam. O homem tem liberdade de escolha. Depende dele mesmo de desfrutar ou não da cruz de Cristo, do benefício da redenção. Cristo, por meio da sua morte, abriu para todos o caminho da libertação, à custa do seu sacrifício na cruz do Calvário.
E o homem lhe foi concedido o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio, ele continua. O pecador que deseja salvar-se tem que passar por este caminho pessoalmente. O grande sacrifício de Cristo colocou, por assim dizer, um ponto sobre o abismo intransponível do pecado, que está entre o pecador e o seu Criador. É uma ponte. E aí todos aqueles que querem se salvar devem passar por este caminho, por esta ponte. Então, e João 14,6 vai dizer: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Caminho para quê? O próprio Jesus disse. Está certo? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida que conduz à vida eterna, ao céu. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele disse que no céu há muitas moradas. Se não fosse assim, ele não teria dito. Se o cristão descuidar-se, se descuidar, recusar a fazer assim, andar por este caminho que Jesus aponta, vai se perder. E vai perder todos os benefícios que a redenção traz. Ele ensinou isso quando disse: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o pão da vida. Esses benefícios, ele tem valor para aqueles que o utilizam. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é o pão da vida. Se beneficiar disso, utilizar isso, vai estar escolhendo o caminho da salvação. A consciência doutrinária do livre-arbítrio se verifica na obra universal também do Espírito Santo. O Evangelho de João, no seu capítulo de número 16, do versículo 8 a 11: portanto lhe dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Jesus, na sua oração pelos discípulos, verifica-se que a obra do Espírito Santo também é universal. A palavra mundo, dentre as suas diferentes concepções, é empregada aqui para referir-se à humanidade, alienada e inimigo de Deus. João descreve que a missão do Espírito Santo é exercida no coração de todos os homens. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E essa obra é feita no coração, a fim de que o homem seja liberto de um sistema de valores deturpado, corrompido pelo maligno, que estão em flagrante oposição a Deus. O mundo jaz no maligno, quer dizer, o reino e o domínio é dele. Ele, quando tentou Jesus na cruz, o diabo, ele chegou a usar: o reino deste mundo foi entregue a mim, referindo-se à ocasião de Adão e Eva, quando pecaram, entregaram para ele o reino deste mundo. O diabo é um dos inimigos da igreja. O outro inimigo da igreja é a carne. O outro inimigo da igreja com as suas concupiscências, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida.
1 João, capítulo 2, do 15 a 17, narra perfeitamente isso. São os inimigos da cruz de Cristo, da igreja, que se opõe a Deus. O Espírito Santo lida com essa hostilidade da criatura maligna contra Deus e contra a sua igreja. O Espírito Santo, ele convence o homem destas corrupções, do mundo em que vive, que jaz no maligno, e que o caminho que ele está andando é um caminho de oposição a Deus. O ser em suas ofensas, delitos e pecados. Aí vem o Espírito Santo, opera, né, na vida do homem, no seu coração, e o convence para que ele tome uma decisão. A decisão só é tomada mediante esses enfrentamentos. E aí há de se pensar, de fazer um comparativo com a vida que está vivendo agora e a oferecida pelo próprio Deus através de Cristo. Todos os esforços do homem, às vezes, pensamos até que o esforço humano vai resolver alguma coisa. E não resolve. Porque é preciso a ação da palavra do Espírito Santo na vida do ser humano para que ele tome uma decisão. Diante da missão de evangelização dos povos, devemos então regar o nosso trabalho. Como? Com muita oração, com dedicação, com jejum, com a fé, a fim de que o Consolador ele faça a sua ação no coração do ser humano. A igreja, ela tem essa determinação do próprio Senhor Jesus, para que possa germinar no coração das pessoas a fé em Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E o Espírito Santo faz o seu trabalho no interior do homem, o convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso a igreja é levada a evangelizar. Qual é a consistência doutrinária do livre-arbítrio possa ser verificada. Há um direito de escolha em mim e você. Há um direito de escolha em todos os seres humanos. Há um direito de escolha e isso não é tirado. Será que o Senhor escolheria quem vai ser salvo ou não? É evidente que, em vista da onisciência divina, ele sabe de antemão o que aceitará e quem não aceitará. Mas isso é pela sua onisciência. Por isso não pode ser dito que ele separa um dos outros, para que ele predestina uns para a salvação e outros para a perdição. Não dar base para isso. Deus declara que ele não respeita pessoas, mas claramente que demonstra que considera o caráter da pessoa. E ele vai trabalhar em cima disso para que seja quebrada a resistência das pessoas contra o seu ensino, pela palavra e pelo Espírito Santo. A predestinação da Bíblia simplesmente significa Deus ordenando, ou declarando, ou determinando que pessoas têm um certo caráter, gozarão das bênçãos especiais, ou herdarão um destino especial para a qual são separadas devido ao seu caráter. É a oportunidade que Deus dá a todos os homens de ser trabalhado no seu caráter, na sua consciência, para que ele decida ou não aceitá-lo como Salvador. Respeitamos as outras opiniões. A Bíblia fala acerca da predestinação divina. Só que ela está relacionada ao caráter do homem, do poder de decisão que ele tem de aceitar ou não o Cristo como Salvador. Não houve determinação de Deus de quem será salvo ou quem não será salvo. Somente pela sua onisciência é que ele já sabe.
quem irá aceitá-lo e quem não irá. Mas o livre-arbítrio é para todos. O livre-arbítrio não foi arrancado de nós. A consciência doutrinária do livre-arbítrio, nós verificamos a responsabilidade que o homem tem por sua conduta diante de Deus. Cada um tem a sua responsabilidade de conduta diante do Senhor. Cada um há de responder a si mesmo. A construção do nosso futuro está associada à qualidade de nossas decisões hoje. O que você decide hoje, ele aponta para o seu futuro. Com efeito, a Bíblia nos exorta constantemente a prudência, de modo não sairmos dos trilhos da vontade de Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você precisa perseverar. E ele vai dizer até o fim. 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, no versículo de número 3, falando da exortação à santidade, do amor fraternal e ao trabalho, ele vai discorrer para dizer o seguinte, ao apóstolo Paulo a essa igreja: finalmente, irmãos, rogamos e exortamos no Senhor que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, dia após dia. Fique na vocação que você foi chamado, agrade a Deus, continue andando assim, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra individual. Cada um saiba possuir, cada um saiba conduzir a sua vida, cada um tome a decisão, tenha prudência, para que você persevere até o fim, porque você tem livre-arbítrio, você tem direito de escolha. A advertência divina, ela tem um sentido de nos preservar. Josué, colocando no final do seu escrito, do livro de Josué, no capítulo 24, ele vai colocar algo que lemos sempre no contexto de família. Estamos sempre citando esse texto, no capítulo 24, no versículo 15, Josué vai dizer: trazendo à memória a todo o povo tudo que Deus tinha feito por ele. Ele começa assim, no capítulo 24, trazendo à memória tudo aquilo que Deus fez. Ele vai discorrer, e aí Josué faz um novo concerto com o povo. Ele vai lembrar todo o povo a graça de Deus, como Deus fez, libertação, Moisés, os sinais, ele vai falar. Aí ele vai fazendo uma aliança: temem ao Senhor, andem em sinceridade, com verdade, deite fora os deuses estranhos. Do versículo 14 em diante, ele vai discorrendo e dizendo, aí ele diz: agora vocês têm direito de escolha. Versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais, além do rio de Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: seus deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele fez uma escolha.
e deixou a escolha também para o povo. Ele faz 3 considerações: ou vocês podem servir, né, aos deuses do Egito, igual seriam vossos pais, ou você pode servir o Deus pós-Egito, que é dos amorreus, ou vocês podem servir ao Senhor, mas escolheis a quem servais. Então você tem o direito de escolha. E ele diz: mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Não há uma coação, não há uma forçação de barra, não. Pregamos o Evangelho de Cristo, vivemos a nossa vida em santificação diante do Senhor, e que a sua vida seja exemplo, seja luz, seja espelho para outras pessoas decidirem. O Evangelho que pregamos seja a verdade que também vivemos em vida, e sejamos uma carta escrita para todo mundo ler a transformação que o Senhor Jesus opera para aqueles que o escolhem. Mudança e transformação de vida. Há um direito de escolha. E nós vamos encontrar os relatos bíblicos. Eu acabei de ler um para você: eu, minha casa, eu escolho. E o texto que lemos no início de Deuteronômio: eu coloco diante de vós a bênção e maldição, escolham. Mas sabendo que as escolhas, ela tem as suas consequências, ou os seus resultados. Aquilo que plantarmos, nós vamos colher. Ninguém planta manga, não, e nem ao contrário. Mas nós temos livre-arbítrio. A salvação é pela graça. Isso nós precisamos entender, porque é uma responsabilidade que o homem tem com a sua própria vida, com a sua própria conduta. Cristo morreu para abrir o caminho para a salvação a todos os homens, para salvar os que... Importa que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que nele crê, porque tem gente que não vai crer, e é uma escolha. Jesus declara: portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, em João 6,40, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Nós não temos tempo para discorrer nas controvérsias doutrinárias ou teológicas de outras correntes que creem diferente. Mas não somos coagidos a nada. O Senhor procura nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos colocar em solo seguro, para nos colocar no caminho da salvação, livrando-nos da insensatez e fragilidade. A discussão sobre o livre-arbítrio parece ficar mais clara quando se entende que o ser humano, como imagem e semelhança de Deus, é capaz de escolhas reais e de assumir responsabilidade. Não somos máquinas, não somos robôs que têm escolhas definidas nos aspectos biológico, ambiental, psicológico ou sociológico. Nós não somos robôs. É um perfil determinista que combate o ensino bíblico que cremos. Nossa liberdade não é absoluta, sabemos disso. Temos livre-arbítrio, mas tem limites. Temos também limites. Nossa liberdade não é para a libertinagem, não é para nos entregar. Vivemos
como querem. Nosso livre-arbítrio ele tem limitações, não é uma liberdade absoluta. Não significa isso. Não temos o livre-arbítrio no sentido que podemos fazer o que desejamos. Nossas escolhas são limitadas pela nossa condição de criatura. Nossa liberdade não é total. A carne não pode ser defendida como a soma total dos instintos do homem. Não vieram das mãos do Criador, e sim como são na realidade. É uma natureza humana na sua condição decaída, assim é o homem, enfraquecida e desorganizada pela herança racial devido a Adão e Eva, e debilitada e pervertida por autos voluntários pecaminosos. A carne, ela representa a natureza humana não regenerada, cujas fraquezas frequentemente se escusam das palavras divinas, recusam-se e rejeitam aceitar as palavras divinas, vinda para a salvação de Deus através de Cristo Jesus e pela pregação e anunciação das boas novas de salvação, que é o Evangelho. A carne representa essa fraqueza. Afinal de contas, a natureza humana é assim mesmo. Colocada sob o poder do pecado, a alma torna-se morta nos seus delitos e pecados. Colocada entre o corpo e o espírito, entre os mais elevados e o inferior, terreno espiritual, a alma faz sempre uma má escolha. Porque ela quer se satisfazer. E às vezes ela quer barganhar com o que é espiritual ou com a bênção espiritual, por coisa terrena e por coisa perecível. Então a carne, ela tem suas concupiscências, concupiscência dos olhos. Quando vê, eu quero aquilo a qualquer custo, não importa. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que é se elevar com a altivez do espírito acima daquilo que lhe é capaz. A consistência doutrinária do livre-arbítrio se verifica no fato que o Evangelho não deve ser proposto, que o Evangelho deve ser proposto e não imposto às pessoas. O Evangelho é proposta. Vinde a mim. O Evangelho é proposta, não imposição. O direito de escolha que todo mundo tem está aí, na proposta que é feita. Vinde a mim. Nós temos no Evangelho de Lucas 23, algo interessante, você pode abrir a sua Bíblia, Lucas 9, no versículo 23, que é bem interessante para nossos dias. Cada um deve levar a sua cruz individual. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A pregação do Evangelho é realizada sob a influência e impacto do poder do Espírito Santo, como já dissemos. É a palavra com o poder do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O êxito da pregação cristã está associado ao poder do Espírito Santo de convencimento e não do psique, não de manobras psicológica ou interferência intelectual ou técnica humana de atração a Cristo, mas é pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. O meu povo se corrompe por falta de conhecimento. Oséias
no desenvolvimento da sua fala através de Deus ao povo no Antigo Testamento. A mensagem cristã nunca coagerá as pessoas, ainda que haja confronto, mas o confronto é para que haja decisão e nunca para a coação. O indivíduo é convidado a se deixar conduzir pela força do amor de Deus revelado na pessoa de Cristo, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Então o amor já diz, é com amor de Deus, aquela gentileza, aquela amabilidade que ele tem de mostrar às pessoas o melhor caminho a seguir. E vai as convencer acerca das verdades bíblicas. Nunca será por coação. Nós temos alguns textos que confirmam isso, principalmente em Atos, que alguns chamam de ato do Espírito Santo, mas é o poder do Espírito Santo atuando na vida de muitas pessoas que vão se convertendo, que eram contrário ao que Jesus ensinava. No capítulo 17 de Atos, no versículo 30, nós temos um relato que diz assim: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam acerca disso, que ouvimos uma outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio e uma mulher com o nome Damaris, e com ele outros. Neste fato, Paulo estava no Areópago em Atenas, discursando acerca do Deus desconhecido. Mas no final do relato, da sua palavra, o Espírito Santo convenceu alguns que vieram até ele, outros recusaram. É o direito de escolha. Se colocarmos e lembrarmos do texto onde é o diálogo da cruz, nós vamos ver lá, um reconhece seus pecados, suas fraquezas e salvação. O outro, com seu direito de escolha, diz não. Mas isso não quer dizer que estão destinados ou predestinados, um para a perdição e outro para a salvação. Há um direito de escolha individual e pessoal, minha e sua, com relação à palavra do Senhor que é anunciada e pregada. Nunca veremos a coação de que é obrigado. Paulo, escrevendo a Tito, vai dizer que o Senhor se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, para o Senhor não há acepção, não há grego, não há cita, não há bárbaro, não há. Há um direito de escolha para mim e para você. O indivíduo é convidado a deixar o caminho que ele está seguindo para vir. Concluímos com isso que a força do Evangelho está intimamente ligada ao exercício do Espírito Santo na vida da pessoa, no poder da palavra que quebranta aquela resistência. Precisa haver confronto. Paulo, ali no Areópago, ele confrontava. Ele confrontou aquelas pessoas. E é preciso que o evangelho de hoje seja um evangelho de confronto, de certeza, de firmeza. Há possibilidade, sim, de salvação a todos os homens, que o véu do templo se rasgou do alto a baixo, abrindo o caminho, o acesso livremente a todos os homens. Há um direito de escolha.
Este fato corrobora com a crença do poder do livre escolha, o qual Deus dotou cada um de nós. Você tem direito de escolha. No Evangelho de Lucas, voltando a ele, no seu capítulo 14, nós temos um texto interessante, que é os novos candidatos ao batismo, uma parábola acerca da providência. Ia, ora, com ele uma grande multidão, e voltando, disse-lhe, Jesus ia, uma grande multidão e seguia, ia ele. Mas ele, voltando-se para a multidão, virou para a multidão e mandou todo mundo parar. Para aí, para todo mundo. E ele começa a dizer, se alguém vir a mim e não aborrecer pai, mãe, irmã, mulher, filho, irmão, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não venha após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não senta primeiro, faz as contas dos gastos, para ver se tem como acabar a obra? Não fazem isso? Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, não podendo acabar, todos possam virem e escarnecer dele. Dizendo, este homem começou a edificar, mas não pôde acabar. Ou qual rei primeiro guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho, se vai com 10.000, se vai sair com 20.000 ao encontro do seu adversário, de outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores em condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esse texto fala de renúncia. Esse texto fala de abnegação. Fala de deixar de lado e abandonar tudo aquilo que impede o homem de seguir a Jesus. É uma decisão pessoal, é uma decisão individual. O princípio de discipulado e o seu preço está aqui. Abrir mão dos seus relacionamentos, abandonar tudo o que temos, no sentido de dar menos importância, de renunciar os desejos e a vontade da carne e da minha alma, que quer fazer tudo com liberdade, mas limitar-se a isso, ao que o ensino que Jesus traz. São textos que nos levam a confirmar que a decisão é pessoal, é individual, há um poder de decisão. E o tema até do estudo que temos para o novo convertido é o poder de decisão, que ele está em suas mãos, de renunciar, de abnegar-se, de abandonar tudo, para depois seguir. Porque observamos hoje pessoas seguindo a Jesus, mas não abnegaram-se, não abandonaram, não deixaram tudo e não renunciaram, mas estão seguindo a Jesus de como? Ao seu próprio modo, à sua própria maneira, à sua própria visão. Então não houve uma conversão, não houve transformação. A decisão e a escolha que foi feita, ela não foi correta. A gente observa também algo assim. A consistência doutrinária do livre-arbítrio é verificada no fato que o Evangelho ele é proposto e não imposto. É uma proposta de melhores condições de vida, é uma livre escolha com a qual Deus dotou cada um de nós. Quando a gente evangeliza, a gente está realizando uma obra de evangelização, claro, sem forçar as pessoas, mas dando direito de escolha, até na hora de entregar o folheto. O anúncio do Evangelho deve ser autêntico, deve confrontar sim, mas não vai violar o direito das pessoas. As pessoas têm direito de decidir
conforme Mateus 11, 28, nós vamos encontrar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. O que é isso? Todos vós que estáis cansados, vinde a mim. Se alguém quiser vir após mim, não é obrigado. Se alguém quiser. Só que se não quiser, não pode ser discípulo. Em Mateus 11, 28 vai dizer: vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você quer vir? É uma escolha pessoal. A consistência doutrinária do livre-arbítrio se verifica no fato de que a graça de Deus pode ser resistida. Sim, a graça de Deus pode ser resistida. Ela está aí livre, mas alguém pode ou não aceitar. Mateus capítulo 22, na questão do grande mandamento, o Senhor cita, no versículo 37, Jesus disse: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa consistência doutrinária está na graça de Deus, mas ela pode ser resistida. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os dois mandamentos dependem da lei e dos profetas. É possível perceber em toda a revelação divina a possibilidade da graça divina ser resistida, pelo fato que põe em relevo a capacidade do indivíduo possui de fechar-se para Cristo, de não amar a Deus, de não amar a si mesmo e não amar o próximo. É assim acontece, mesmo sendo o presente oferecido um sobremodo gracioso, amoroso e pessoal. Deus é ruim ou é bom? Jesus é bom ou Jesus é ruim? Jesus faz bem ou Jesus faz mal? Há um direito de escolha que as pessoas fazem de quererem ou não os benefícios que ele tem para oferecer. Em João 5,40, embora o 19 diga para nós examinarmos a Escritura, porque cuidamos nela ter a palavra de vida eterna, e elas de mim testificam, e não quereis vir a mim para ter de vida. Jesus está falando: cuidais em mim, examinar a Escritura, porque nela porque vocês cuidam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas o versículo 40 vai dizer assim: e não quereis vir a mim para ter de vida. Muitas pessoas decidem não querer vir, mesmo ele sendo bom, mesmo reconhecendo o seu sacrifício de Cristo na cruz, mesmo vendo as maravilhas que ele tem operado pelo poder do Espírito Santo na vida de alguns homens. A decisão é: eu não quero. E sua soberania não será ameaçada ou diminuída se recusarmos a aceitar este dom gratuito. Existe uma sincronia entre o livre-arbítrio do indivíduo e a soberania divina. Há um equilíbrio nisso aí. As duas realidades não se contradizem, mas elas estão correlacionadas. Embora o chamamento de Deus seja dirigido a todos os homens, estes não são obrigados a aceitá-los, pode resistir. O fato do chamamento de Deus ser universal não dá a entender que a salvação é universal. Isto é, que por fim todos serão salvos. Há uma corrente, Paul Tillich, uma teologia da libertação, sustentada por Bultmann, oriundos da concepção calvinista. Assim como a redenção de Cristo é suficiente para todos os homens, mas eficaz somente para os que creem. É o que cremos. Não que a salvação é universal, que todos no final serão salvos. Não.
todo aquele que crê, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Prossiga e continua prosseguindo ao Senhor. Contudo, haverá um sentido que a salvação dependa do homem? Será que haverá algum sentido que a salvação dependa do homem? As Escrituras ensinam constantemente que o homem tem o poder de escolher livremente entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Deus nunca violará esse poder do livre-arbítrio. Mas o Novo Testamento ensina assim que é possível resistir à graça e resistir para a perdição eterna. Sim, é possível você resistir para a perdição eterna. Um texto bastante usado, que é o texto de Judas, que já nasceu destinado para a salvação. Querido, ele foi escolhido por Jesus quando Jesus fez a oração e desceu do monte. Escolheu Judas como discípulo. Mas se estudarmos a vida de Judas, a sua opção religiosa, se estudarmos a vida de Judas, vê a inteligência que ele tinha, um camarada capitalista, investidor. Se estudarmos a vida de Judas, nós vamos ver ele persuadido pelo dinheiro, persuadido pelo mal, perdeu a batalha no campo da mente, no seu confronto, e decidiu ser rico, decidiu que se aliar com os malfeitores e que ele teria um lugar ali também, mas teve decepção. E ele fez a sua escolha. Pedro fez a sua escolha. Chegou até a negar a Jesus. Depois se arrependeu, confessou seus pecados. E conhecemos o Pedro que foi transformado. Mas também Judas poderia ter escolhido no momento em que no Monte das Oliveiras, Jesus o chama de amigo, ele teve a possibilidade de refletir. O que não aconteceu. Tomou a decisão, fez a sua escolha. A graça divina pode ser resistida. Você pode resistir. Pode não aceitar, pode não querer, pode recusar-se. João, capítulo 6, versículo 40, diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É preciso crer. E a perseverança é condicional, dependendo de manter-se em comunhão com Deus. A consistência doutrinária do livre-arbítrio verifica-se nas constantes exortação bíblica, a fim de que perseveremos na fé, a fim de que continuemos firmes até o final, para que não abandonemos o caminho da salvação. É constante. E 2 Pedro, no texto que quero ler com você, capítulo 3, vai trazer esta argumentação aqui. 2 Pedro 3, 17 e 18, diz assim: portanto, amados, sabemos isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, antes crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a honra e glória, agora como o dia da eternidade. Amém. Ele chama a atenção nesse texto para tomarmos cuidado, para não sermos persuadidos e cairmos da nossa firmeza. Mas ele recomenda que fiquemos firmes, recomenda que permaneçamos firmes. Existem inúmeras advertências divinas que chamam a nossa atenção para o perigo de decair da graça, de voltar atrás, como a mulher
de Ló, e foi paralisada pelo poder das trevas, pensando no que ela deixou para trás, quando a ordem era: não olhe para trás, prossiga, siga em frente para o alvo, no caminho até chegar ao fim. As advertências bíblicas são enormes quanto a isso. E às vezes, um ou outro esquece disso. Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, tão somente conservamos firme a confiança e a glória e a esperança até o fim. Quando o escritor de Hebreus, falando que Cristo é superior a Moisés, no seu capítulo 3, e o perigo da incredulidade e a desobediência, ele chega a dizer: na verdade, Moisés foi fiel com toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam a anunciar, mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, o qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Nós temos que conservar firme a confiança e a glória da esperança até o fim. A consistência doutrinária no livre-arbítrio a gente verifica nas exortações bíblicas, para que fiquemos firmes, para que não abandonemos. Mateus 24, no seu versículo 13, vai trazer para nós mais uma referência quanto a esta afirmação, que diz para nós assim, Mateus 24, ou 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No versículo 4 ele vai dizer: acautelai-vos para que ninguém vos engane. E é preciso que nós perseveremos até o fim para ser salvos. Não faz sentido se essas exortações fossem dirigidas exclusivamente ao número de pessoas. Não faz sentido. Fica claro que os alertas devidos serem de prevenção a todos, especialmente aos riscos que nós corremos de uma espiritualidade descuidada e mórbida. Como em Apocalipse 3, versículo 14 ao 22, para não sermos vomitados da sua boca, lançados fora da sua presença. Tomarmos cuidado para que não abandonemos a fé. Obviamente que com isso não estamos falando que o crente perde ou recupera corriqueiramente a sua salvação. O salvo peca porque a sua natureza é pecaminosa acidentalmente, mas não faz da sua vida um hábito no pecado. No caso de queda ou deslize espiritual ou pecado, temos a possibilidade de confissão dos pecados e, consequentemente, a restauração. Mas isso é para todos os homens, não é para alguns só. Isso é para todos nós. Não é para alguns. Para que nós não relaxemos na fé, para que buscamos e vivemos uma vida de santificação. A Bíblia vai nos apontar para isso, para que não percamos a comunhão com Deus. 1 João, capítulo 1, no seu versículo 7 a 9, vai dizer: mas se andarmos na luz como Ele andou,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se não dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Mas se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, há uma possibilidade de confissão. Talvez seja o caso de alguns nessa manhã, de arrepender e confessar e retornar aos caminhos do Senhor, aos braços do Pai por meio de Cristo, receber o perdão. A sua amabilidade alcança todos os homens, não há acepção de pessoa, em qualquer época, em qualquer tempo. Mas nós queremos frisar que existe o livre-arbítrio, existe o direito de escolha, de querer ou não, escolher a quem servir. Mas nós podemos escolher perseverar, mesmo confrontado com a palavra do Evangelho. Escolher perseverar até o fim, escolher crer até o fim, escolher, sim, com prudência, procurar viver a sua vida, para que no final alcancemos a glória futura. Examine-se, pois, o homem é a si mesmo. Examine a sua vida, a sua atual condição espiritual. Veja prudentemente como você está andando, se como nécio ou como sábio. A experiência prova a possibilidade de uma queda temporária da graça, de se afastar do Senhor, desviar-se do caminho. Mas também encontramos significativos escritos e orientação para retornarmos esse caminho, voltar atrás como Pedro fez, aproveitou a oportunidade do vinde a mim e foi até Jesus e se arrependeu e confessou. Israel é comparado ao bezerro teimoso que volta atrás e recusa a ser conduzido e tornar-se submisso ao jugo. Há uma oportunidade. O livre-arbítrio não é uma licença para pecar. Quero concluir a lição desta manhã dizendo isto: o livre-arbítrio não é uma licença para pecar, mas é uma oportunidade de reafirmar a sua fé e voluntariamente a cada dia ao Senhor Jesus Cristo, com a sua devoção, com a sua vida de santidade centralizada nele. Peça ajuda, peça socorro. Não sei qual o caminho que muitos têm andado ultimamente, o seu, você que possivelmente está ouvindo, não sei como você está usando a sua liberdade, se é para honrar a Deus ou desonrá-lo. O livre-arbítrio do ser humano e a soberania de Deus estão em harmonia. São duas realidades que coexistem harmonicamente na obra da salvação. Ele apresenta Jesus Cristo como Salvador e você escolhe se o aceita ou não, se você continua a viver a vida que você está vivendo ou se você se rende ao amor de Deus através de Cristo. Precisamos considerar o fato de haver o pecado entrado neste mundo por uma livre escolha do homem, naturalmente, mas pela porta ele também saiu como Cristo veio e assumiu esse papel. E o homem voluntariamente permitiu que o pecado entrasse, agora com a mesma liberdade que lhe é peculiar, há de considerá-lo e fazer assim: pecado, retire-se da minha vida, porque agora quem vai entrar é Jesus. Mas o direito de escolha e essa liberdade é sua. No reino do céu reivindica-se o pleno senhorio de Cristo. Sim, efetivando-se na espontânea e consciente submissão de nossas decisões ao governo celestial. Há um texto sensacional de Filipenses, que termino aqui
a esta lição, citando por sua devida importância e relevância ao que estamos falando. Queridos, mas a nossa cidade está no céu, e onde também esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo mortal para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz sujeitar em si mesmo todas as coisas. Isto é um assunto a ser discorrido na nossa próxima lição, que é o Reino do Céu. Mas eu quero frisar para você que você tem direito de escolha e livre-arbítrio. Escolha quem você vai servir. Escolha que porta você vai entrar, se é estreito ou largo. Há um direito de escolha se o caminho é estreito ou largo. Há o direito de escolha e o Senhor não tirou isso de nós. Escolher a quem você vai. Tomo hoje o céu por testemunho, o céu e a terra contra vós, pondo diante a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que vivais com tua posteridade. Foi o texto que começamos a ler, Deuteronômio 30. Há um direito de escolha, mas aqui também há uma indicação do melhor caminho. Escolhei, pois, a vida. Que essa seja a nossa escolha e que Deus nos abençoe nesta manhã, no nome de Jesus. Queremos terminar agradecendo a você que está aí. Graças a Deus, a sua graça e a sua misericórdia nos alcança de modo sobrenatural e disso não podemos abrir mão. Quero agradecer a Aline, Gabriel, Juliana, Ângela. Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Está aí, ó, a igreja, na onde estamos transmitindo, com o nome de alguns irmãos. O único que está aqui é o João Diamantino. Deus possa abençoar nossa vida poderosamente. E trazendo uma novidade para os irmãos nessa manhã, quero lhes anunciar, já finalizando a nossa fala. Nós temos desenvolvido algumas atividades e no mês de março nós damos início à nossa transmissão viu, Facebook e YouTube, e criamos um grupo pelo Zap 1 e o Zap 2, criamos dois grupos de orações nominais, criamos um grupo de fotos de família, que é aquela oração que acontece nos lares, as pessoas estão lá colocando as suas fotos. No mês de março ainda, nossa EBD, damos início, online, como vocês assistiram. Prosseguimos com nossos cultos terça, quinta e domingo. Terças falando de famílias, quintas e culto da vitória, e domingo transmitindo do templo nas quintas e domingo. Temos telefonado para cada um dos irmãos sempre na terceira e quarta de semana, e anotando as pessoas que estamos ligando, atendendo. E as que não têm celular têm recebido visita. A ceia, próximo domingo, o último domingo desse mês, a ceia será online, como foi a outra, no nosso último domingo agora, dia 24. Prepare aí os elementos da mesa, não se esqueça disso, estaremos lembrando pela manhã do próximo domingo, também durante a semana. E os irmãos que ministramos nos seus lares, também faremos contato, os idosos, estaremos ministrando da mesma forma. Estamos recebendo doações e temos abençoado muitos irmãos. Não deixe de fazer a sua doação. Estamos no templo aberto terça e quinta,
ou melhor, quinta e domingo, melhor dizendo, pela manhã e à noite, para recebermos aí os seus alimentos, suas doações. Estamos atendendo bastante irmãos com a sua doação. Estamos com a nossa confecção de máscara, e nós, à noite, estaremos falando a quantidade de máscaras que já fizemos, distribuído para a igreja e entre os irmãos da comunidade. Tudo isso nós fizemos no mês de abril, e agora para o mês de maio, nós criamos uma linha especial telefônica, operadora TIM. O telefone que está disposto é o 9656-26988. Esse telefone, essa linha foi disponível só para receber. Se você quer fazer seu pedido de oração, se você quer um aconselhamento, ou reconciliar a sua vida, aceitar Jesus, você possa fazer contato com esse número. Eu mesmo, pastor, estará pronto a aconselhar você, orientar você que, se estiver angustiado, ansioso, e nós podemos compartilhar com você, te dar orientações, pedido de oração. Essa linha telefônica especial, 9656-26988. Estaremos anunciando isso no mês de maio. E o grupo de intercessão das irmãs, que tem feito oração aqui no templo, quinzenal. São 2 grupos, que criamos na sexta e na quarta, ficam bem distribuídas dentro da igreja. Temos sabão, álcool gel, todos vêm com máscara, e nós aqui promovemos oração pela igreja, pelo pastor da igreja, pelos enfermos doentes e pelo nosso Brasil. Então, Deus, nós temos feito isso. E ainda no mês de maio, hoje, inauguramos aí a EBD via Zoom para o departamento de jovens. O nosso aspirante, o pastor Carlos Henrique, está ministrando nesse exato momento. Está aqui também do meu lado, eu estou acompanhando, e está desenvolvendo ali a temática nas cartas joaninas, para que Jesus seja visto ali, e seja esse mesmo Jesus que possa governar a vida, nossas vidas, a vida da sua igreja. Então, os jovens estão ali, e nós já estamos programando também os adolescentes e crianças. Temos 2 sugestões para este grupo, tanto durante a semana quanto aos domingos, estamos ministrando separadamente. Estamos conversando com alguns irmãos para que eles possam assumir essa pasta, isso no mês de maio. E brevemente teremos uma divulgação especial também dentro da nossa EBD ou ao sábado. Eu te agradeço em nome de Jesus pela sua paciência e colaboração, de estar nos ouvindo e participando ativamente dessa escola bíblica dominical. Faça seu comentário. Se você tiver alguém doente ou enfermo, angustiado, precisando de oração e de aconselhamento, ou quer reconciliar a sua vida com Jesus, faça essa ponte, passe o telefone para ele, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos assim continuar desenvolvendo o exercício do ministério pastoral nesse tempo presente, novos desafios, e nós estamos buscando nos remodelar. Estamos aprendendo juntos. Deus abençoe. Eu quero orar agradecendo a Deus por essa escola bíblica dominical. Senhor nosso Deus, obrigado. A tua graça e a tua misericórdia, Senhor, seja sempre sobre nós, porque dela dependemos e precisamos. Queremos, Senhor, com clareza te dizer que nós dependemos de ti. E estamos, Senhor, nesta manhã na tua dependência neste lugar. Os que ouviram a tua palavra e a tua fala possam ter alimentado a sua alma e poder refletir sobre a decisão, Senhor. Todos têm livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio está centrado em ti, com as limitações por ti proposta. Nós sabemos, Senhor, que temos que fazer a nossa escolha, e nós escolhemos te servir, escolhemos te adorar, e escolhemos permanecer no caminho. Que tu nos ajude, Senhor, que a tua palavra, com o poder do teu Espírito Santo, a nós conservarmos a nossa fé com firmeza, prosseguindo até o fim para o alvo, Senhor. Senhor, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Ó Senhor, mas se porventura algum dos teus filhos cair,
caíram em tentação, Senhor, pecaram, Deus. Há um Deus no céu que perdoa pecados por meio de Cristo, Senhor, que haja arrependimento e confissão, e Tu possa, Senhor, abençoar e resgatar, Senhor, essas pessoas para a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Toma em Tuas mãos, Senhor, nosso irmão Benedito, presbítero que está em Niterói. Recebemos notícias boas, Senhor, de que ele está se recuperando, vai para a enfermaria. Senhor, continua, Senhor, trabalhando na vida do Teu filho, de todos nós, da Tua família. Toma as famílias dos enlutados em Tuas mãos, que perderam seus parentes, entes queridos, em meio a esta pandemia. Tu é o consolo, Tu é a palavra. Fala com cada um de nós neste momento que estamos vivendo, Senhor. Fala individualmente com cada um, para que cada um tome a sua decisão de estar ou não ao Teu lado. Mas fale, Senhor, confronta pela Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa convencer, Senhor, nesses dias, Senhor, em que estamos, ó Senhor, no nosso afastamento social. Fala, Senhor, com cada uma das autoridades, Senhor, constituídas neste país, autoridades eclesiásticas, Senhor. Fala, ó Deus, com as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Nesta manhã te somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, até a noite. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor.